Girassol, Jornal Notícias na quinta-feira, com o regresso ao caso da menina que vive desde os primeiros meses de vida com bala cravada na cabeça. Há resultados na busca de apoio. Boa noite, Kina. Boa noite, meu. Temos outros assuntos para hoje, que passam também por Viana, de onde chegam relatos de criminalidade intensa no bairro Belo Horizonte, onde os assaltos, a mão armada e as violações tiram o sono à população. Reclamações de vendedoras no Golf 1 e Mercado Municipal do Quilamba-Quiache. Estratégia de desenvolvimento da Agenda Angola 2050, novas contribuições na senda da consulta pública. E o encontro sobre cooperação que marcou o fim da jornada do chefe de Estado à Espanha. O sonho realizado de quem apostou na formação para servir o país no ramo da saúde. Olá, boa noite. Bem-vindos. Começamos hoje com um caso que volta ao Girassol Jornal e que é da necessidade de ajuda. A história que envolve uma menor de idade que vive desde os primeiros meses de vida com bala cravada na cabeça. Ela precisa de passar por uma cirurgia para se ver livre da situação, mas os pais não têm condições financeiras para tal. A pequena Francis foi hoje submetida a uma nova consulta médica. O doutor veio com um computador e eu disse, essa bebê foi atingida uma bala. Ela às vezes fica a convulsionar, fica irreconhecível, amarra os dentes, vira os olhos. E como diz o ditado, a esperança é a última a morrer. É preciso continuar a acreditar. Um mês depois de termos contado a história da pequena e guerreira Francis, que vive com uma bala na cabeça há 5 anos, a resposta ao grito de socorro veio do Complexo Hospitalar de Doenças Cardiopulmonares Cardial Dom Alexandre do Nascimento. Apesar de tudo, teve um crescimento normal, ela brinca normalmente, não teve nenhum atraso da fala ou da linguagem. Mas tem realmente essas crises convulsivas, que é uma coisa que nos preocupa, porque elas realmente podem ser difíceis de tratar só de forma medicamentosa. A nossa estratégia agora é fazer uma tomografia computadorizada, que é um exame que é feito cá no Cardial Dom Alexandre do Nascimento, com protocolo de neuronavegação, em que vai ser possível caracterizar melhor a localização do fragmento. O médico aponta, por outra, as limitações que podem ser desencadeadas futuramente, caso a bala não seja retirada. Uma condição que pode ser limitante para ela é, por exemplo, se tiver algum outro problema de saúde, que precise, por exemplo, de fazer uma ressonância magnética, não vai poder fazer porque tem este metal na cabeça. Jamel Kitumba garante que o complexo hospitalar tem equipamentos para realizar a cirurgia à menina Francis. Esses exames vão ser importantes para definir então a segurança para fazermos esta cirurgia. Temos um bloco operatório muito bem equipado para neurocirurgia, com microscópio cirúrgico de última geração, com neuronavegação. Temos uma UTI também dedicada, com leitos com neurocríticos. Quer dizer, nós temos aqui as melhores condições para, caso entendamos que a melhor atitude é remover a bala, temos aqui as melhores condições para o fazer. Esse sorriso é um sorriso de esperança, é um sorriso de vitória, de alegria. Eu agradeço a Deus por tudo, né? E agradecer a vocês o trabalho que fizeram e a todos que vão acompanhar esse caso. Vamos continuar a acompanhar essa história de esperança e agora entregue aos profissionais do Complexo Hospitalar de Doenças Cardiopulmonares Cardial Dom Alexandre do Nascimento. Desde a sua inauguração, a unidade hospitalar já realizou, entre outros serviços, mais de 320 cirurgias cardíacas e mais de 150 neurocirurgias. E avançamos para o bairro Belo Horizonte 6, no município de Viana, de onde chegam relatos de insegurança imposta pela criminalidade. Os populares ouvidos pela nossa reportagem queixam-se de assaltos constantes que acontecem até à luz do dia. Além disso, o bairro enfrenta igualmente uma onda de violações. Estas são imagens do bairro Belo Horizonte 6, onde as ruas são praticamente isoladas, mas tudo por um motivo: os assaltos. Localizado no município de Viana, aqui
Os crimes acontecem a qualquer hora do dia e as vítimas têm sido preferencialmente os motoqueiros. É assim que, por volta das 20 horas desta quarta-feira, 2 miliantes armados tentaram roubar uma motorizada, mas sem êxito, situação que os deixou agastados e, por conta disso, dispararam sobre o motociclo, tendo uma das balas atingido um adolescente de 16 anos. Os batuqueiros daqueles passam normalmente. Nós agarramos aqui, são 2 batuqueiros que já agarramos aqui, armados. Nós gostaríamos que o comandante da polícia que mete mais patrulhamentos aqui neste bairro, porque que se passa pior às 20, às 22 horas, não temos mais polícias aqui. Então nós queremos a patrulha da polícia. Nós seguimos Gatono. Eles deram, quando viram que nós estamos ali seguindo muito, deram tiro mais atrás. Agora nós só encontramos o miúdo e já está estendido no chão. A mãe do menino, que ainda se encontra sob cuidados médicos no Hospital Maria Pia, disse-nos ao telefone que a bala perfurou uma das bochechas do seu filho. Os bandidos estavam seguindo o motoqueiro. Então, como os bandidos estavam a dar tiro no motoqueiro, se o motoqueiro deixasse a moto, aquela área dele já fugiu. Ele caiu com tiro. A bala entrou aqui atrás no pescoço, a direção do ouvido, e furou aqui a bochecha à frente, e saiu pela bochecha. Em alguns pontos do bairro Belo Horizonte, os matagais ressaltam a vista e dentro deles ocorrem diversos casos de violações. Este é um dos atalhos utilizados pelos miliantes para o cometimento das suas ações aqui no bairro Belo Horizonte 6, no município de Viana. Normalmente, segundo depoimentos de alguns cidadãos, os mesmos fazem uso de um desses quintalões para finalizarem as suas ações. Eles roubam moto naquela imediação da Shoprite e vêm se escondendo ali. Várias vezes as senhoras que trabalham, vendem, passam para lá e são mesmo assaltados. Eles pegam, violam e usam a senhora e eles deixam aí, eles vão. E durante a nossa reportagem, a população, visivelmente agastada com os assaltos, capturou um suposto miliante e procuravam fazer justiça por mãos próprias. Porque eles geralmente dizem que ele pegou o motoqueiro e levou o motoqueiro até um determinado lugar e diz que não tinha dinheiro para pagar. E os moços, como já têm vivido isso, muitos deles têm vivido, principalmente nessa área aqui, levam os motoqueiros até lá, a Quinta dos Boi. Depois, lá mesmo sofrem assaltos, os motoqueiros voltam sem as motos. Então, supostamente, possa ser que o mesmo é um dessas redes. A TV Girassol contactou o porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional em Luanda, Nestor Gobel, que prometeu se pronunciar sobre o assunto em próximas ocasiões. E no Calemba 2, distrito do Quilamba Quiache, a população enfrenta o mesmo cenário. Não há tranquilidade por causa dos assaltos constantes. Temos informação de que as meninas tornaram-se o alvo dos miliantes nos últimos dias. Devido à onda de criminalidade que já provocou 6 mortes, os moradores do setor 13 do Calemba 2, distrito urbano da Sapu, afirmam que a insegurança e o pânico tomaram conta do bairro. Até o momento, os familiares da última vítima que foi violada, assassinada e queimada nesta semana ainda não apareceram e os autores continuam foragidos. Já foram 4 mortes. A primeira morte foi de uma bebê recém-nascida, encontrada no contentor. A segunda morte foi de um senhor já mais velho que arranjava a máquina, foi encontrado mesmo aqui, enforcado. A terceira morte foi de uma menina, parecia ser 16 anos, foi morta esse ano, no mês de fevereiro, aqui nesse contentor mesmo. A quarta morte foi essa que aconteceu aqui ontem, queimada já. O que nós queremos é por iluminação, essa zona toda, por um parque infantil para as crianças, campo de futebol, campo de basquete, né? Para o desenvolvimento da juventude. E também temos um sítio, aqui a 2 ruas, onde tem estado a droga. São jovens que vêm do outro bairro, compram a droga, fazem o que tem que fazer. Ao sair, então fazem isso. Segundo os moradores, é exatamente nesta obra abandonada onde os miliantes realizam quase todas as suas ações e os alunos que estudam nas escolas próximas a esta instituição pedem a intervenção urgente das autoridades para a resolução deste problema. Nós, como estudantes, nós não estudamos bem, porque quando nós estamos a vir da escola, estamos a sair na escola, assim, não estamos a ver com bandido. Já estou há 4 dias atrás que me assaltaram no meu telefone, levaram o meu telefone. Aqui nesse lado daqui, eu a vir da escola,
ir na escola. Aqui estamos muito mal. Nós, como estudantes daqui, temos medo. Estamos com medo. Se for para estudar de noite, não vamos ter como estudar de noite. Tá vendo? Por causa da bandidagem que está aqui, tem que mudar muito. Esse espaço que está aqui, fizeram bem de tirar. Talvez assim, vamos ser mais livres. Esta obra está aqui de 2015, praticamente em estado de abandono. E tem sido o quê? Refúgio de bandidos, de marginais. Por exemplo, às 19, mesmo até 19, 18 horas, tu sais deste lado aqui da polícia mesmo. Não é possível você transitar daqui só para que... Eu gostaria que a administração continuasse com a obra, acabasse, para que não seja refúgio de marginais. Sobre essas preocupações, a administração municipal do Quilambaquiache, que já está a limpar o local, garante que há projetos sociais para aquela zona e que vão concluir a obra paralisada há 8 anos. A administração municipal do Quilambaquiache tem na sua agenda inúmeros projetos de caráter social, na qual vamos fazer um estudo conjunto, naturalmente envolvendo a comunidade, para vermos quais dos projetos pode ser implantado naquela área. A iluminação pública está salvaguardada, já a equipa técnica de energia e água trabalhou no local e a polícia tem feito seu trabalho. Naturalmente há necessidade de se redobrar os esforços. Dados da Comissão de Moradores indicam que o setor 13 do Calemba 2 tem cerca de 4.800 habitantes. E falamos agora do caso do reordenamento do comércio em Luanda. Há reclamações de vendedoras no Golf 1 e Mercado Municipal do Quilambaquiache. Na base estão as condições de acomodação, que, segundo as vendedoras, não são das melhores. A falta de água, espaços de conservação e higiene são os mais apontados. De um tempo a esta parte, o governo da província de Luanda proibiu a venda ambulante e desordenada em várias zonas da cidade capital. Aqui no Quilambaquiache, notamos que algumas vendedeiras que vendiam na rua adjacente ao Mercado dos Correios estão num novo espaço, mas ainda assim reclamam das condições encontradas. Temos casa de banho, não temos água, não temos energia. Só anteontem iniciamos a varrer sem água. Eu estou aqui, apanho constipação. Então queremos esse mercado, seja bom nos meter energia e água. A casa de banho tem, mas não tem condições, meu irmão. O tempo que nós entramos em 1992, havia bem, tinha água, tinha energia, mas hoje em dia nós não estamos felizes porque o mercado não está em condições. Aqui essas bancadas tem só os donos. Vendem fresco. Eu vendo o bagre. Desde então, o bagre com o fresco não andam juntos. Não estou feliz com este lugar. Porque as mamães do fresco daqui a pouco vão vir. Eu que vendo o bagre, se eu quero vender até 19 horas, como eu vou vender? O lugar que nós permanecemos lá há quase 1 ano. Então, assim, não tem lá ninguém nos tirando para nos pôr aqui. Nós aqui não estamos felizes, não estamos mesmo bem. As vendedeiras dizem que o mercado municipal do Quilambaquiache não dispõe de condições mínimas para a conservação dos seus produtos, além do saneamento básico. Queremos condições nesse mercado, a energia, a água. Então, assim, nós vamos ficar bem. Estou apertada, tenho que mijar no saco. A casa de banho está em condições, mas não tem água. Às vezes tenho diarreia, quero obrar. Tenho que apanhar uma motorizada para ir na minha casa. É 200 kwanza, a volta mais 200 kwanza. É complicado, meu irmão. O mercado da subzona 14 é considerado histórico no bairro Golf 1, mas parece que os comerciantes fogem daqui. De tão vazia que está, virou um lugar de diversão para as crianças. É aquela mesmo das pessoas vêm vender e colocam seus negócios nas suas bancadas e ficando 1, 2 dias e não vendendo alguma coisa, eles preferem arranjar outro sítio onde há mais concorrência. Como aqui era a única praça municipal do Quilambaquiache, estava muito cheio, dava alguma coisa para nos sustentar nossos filhos, nós mesmos. Agora está assim porque todo mundo está na rua, na Vocumbi, e está assim, vazia. Os vendedores ambulantes dizem que vendem nas ruas e nos passeios por falta de espaço nos mercados. Mas o que vemos aqui no mercado da subzona 14, no Golf 1, é totalmente diferente. Aqui existem mais de 96 bancadas disponíveis, totalmente vazias. A administração do Quilambaquiache
reconhece que o mercado precisa de reabilitação e o projeto já está em carteira. Nesse sentido, no âmbito do ordenamento do comércio, nós estamos a reabilitar mais 2 mercados. Nesse caso, que é o mercado dos Cajueiro, que se encontra aqui já na Vila Estoril. Temos o mercado Sinha Moça, que se encontra aqui nas mediações do Quimbango. E temos o mercado da 14. São os 3 equipamentos estruturantes. Estão a sofrer agora um processo de reabilitação para melhor acomodação da Izungueira, para dar mais comodidade. A venda ambulante em Angola, segundo a estratégia de transição da economia informal para formal, tem um grande peso no produto interno bruto e movimenta anualmente mais de 64 mil milhões de dólares. Encontro sobre cooperação no fim da jornada do chefe de Estado à Espanha. Em destaque. Daqui a pouco no jornal. Agora, o Exame Nacional Piloto no Ensino Geral. Aconteceu hoje o último dia da avaliação em todo o país para a 6ª, 9ª e 12ª classes. É o segundo período da primeira fase experimental nas escolas selecionadas em Luanda. A prova de hoje foi de matemática. A amostra é de cerca de 40 mil alunos. Neste último dia dos exames nacionais, foram testados os conhecimentos dos alunos a nível da disciplina de matemática. Foi participado para nos incentivar mais a estudar, porque estava mais um exame que é da escola e isso pode me ajudar mais. Que é uma coisa muito boa. Conviver com pessoas de outros colégios e também foi uma boa experiência. Tinha cálculos assim que eu nem imaginaria que ia sair, né? Porque eu não estudei aquilo. Em língua portuguesa também encontrei algumas dificuldades no texto, mas consegui superá-las. Praticamente nós esperamos ver o resultado final para podermos analisar, avaliar se a coisa realmente foi produtiva ou não. Este processo vai capacitar e reforçar o quadro angolano para que no futuro Angola disponha de técnicos e peritos responsáveis pela execução dos exames. Os centros de exames foram supervisionados por um secretariado composto por 2 membros, o diretor do centro de exame e um secretário. Na turma, as regras foram passadas única e exclusivamente pelos vigilantes. De como preencher os cabeçalho das folhas e os documentos que são exigidos para ter acesso à sala de exame. Para o exame de matemática, não pode fazer uso da calculadora, não pode ter rascunho que não seja aquele que foi fornecido pelos vigilante. No município do Quilamba-Quiache, para se evitar ausências, a solução encontrada foi concentrar os 3 centros de exames no complexo escolar Ana Paula. Ainda assim, foram registadas algumas dificuldades. No princípio, nós quando terminamos a atividade, dispensamos os educandos ou os alunos, os vigilantes, todos que estão nesse processo. Temos um mini autocarro que levamos todo o material e vamos para a Direção Municipal de Educação do Quilamba-Quiache, onde então vamos fazer a inserção de todos os dados. Porque, na verdade, os centros carecem de condições de internet e também mesmo de computadores. A implementação dos exames nacionais piloto começou o ano passado. Os resultados da fase generalizada, que hoje termina, vão ser apresentados no mês de julho. E o mercado em Luanda ganhou novos técnicos de saúde de nível médio. São mais de 250, são estudantes que terminaram com sucesso o curso de várias especialidades. Contribuir para a diminuição do índice elevado da gravidez precoce e a automedicação no seio da população da estalagem, o município de Viana consta das prioridades dos novos técnicos de saúde da localidade. Trata-se de 250 jovens que nesta quinta-feira defenderam os seus trabalhos do fim do curso na especialidade de enfermagem, análises clínicas e farmácia. Bom, atendendo também o tema qual eu defendi agora, a gravidez precoce, eu fiquei preocupado também com o índice crescente do mesmo problema. Então, como técnico de enfermagem, o meu futuro estará focado em reduzir o nível crescente de problemas que vem afligindo a sociedade. Alertar a população sobre o índice crescente da gravidez precoce e depois pegar outros temas que também representam problemas que vão afetando as comunidades. Ajudar as comunidades mais carenciadas
saber mais as pessoas que precisam de fármacos, como um curso de farmácia, e ver e velar para as pessoas não fazerem automedicação, é por esse caminho. A lágrima nos rostos dos agora técnicos médios de saúde demonstravam a felicidade pelo corte da meta. Foi duro, foi mesmo mudar no duro, era necessário mesmo estudar esses 4 anos. Mesmo com a pandemia não paramos de estudar, continuamos com os estudos e agora estou a ver o sacrifício, foi bom. Sensação maior, qualquer pai. Sensação maior. Porque se não se formar filha é complicado. Não acabamos de ser mais outra coisa. Muitas trajetórias sempre vem para aqui, vai para lá, vem para aqui, vai para lá. Às vezes passávamos todo dia mesmo assim, com fome na escola, só mesmo para estudar, não foi fácil. Daqui para frente eu pretendo ir na faculdade. Da parte da direção do Instituto Médio de Saúde São Pedro de Nazaré, veio a garantia de que os novos técnicos estão preparados para o mercado de trabalho. Quem sai mesmo a ganhar é o país. Estão preparados, porque receberam todas as ferramentas. Neste momento, eles têm toda a proficiência técnica para o exercício das suas profissões. Achamos por bem investir na área da educação e, sobretudo, do ensino técnico profissional, porque vimos que o país oferece ainda grande déficit na formação de quadros para a saúde. Os profissionais de saúde exercem uma função de extrema importância para a sociedade. O Presidente da República já está de volta ao país depois da jornada em Espanha, na Cimeira da Gavi, cúpula global sobre vacina e imunização. Antes de deixar Madrid, hoje mesmo o Presidente João Lourenço teve encontro com o chefe do governo espanhol, com quem abordou questões ligadas à cooperação entre os dois países. O Presidente da República foi hoje ao Palácio da Moncloa para o encontro com o Presidente do governo de Espanha. O encontro serviu para passar em revista as relações de amizade e cooperação entre Angola e o Reino de Espanha. Nesta quarta-feira, na cidade de Madrid, o chefe de Estado angolano reafirmou o compromisso de Angola em continuar a garantir a sustentabilidade do programa de vacinação em todo o país, com realce para o de rotina. Estas declarações foram feitas durante a intervenção na Conferência Global da Vacina Aliança sobre o impacto das vacinas que decorreu na capital espanhola. Desde o início da cooperação com a República de Angola, a Gavi vem financiando iniciativas que visam o reforço do sistema de saúde nacional, contribuindo para a expansão da cobertura vacinal a todas as áreas do território nacional e com a introdução de novas vacinas destinadas a combater doenças com maior incidência sobre as nossas populações, de que sobressaem a pneumonia e a meningite. Devo sublinhar que o governo de Angola valoriza de forma inequívoca o contributo que a Gavi tem prestado ao nosso país, no âmbito do qual tem sido possível implementarmos políticas de saúde que priorizam a proteção vacinal das populações, com especial atenção para as crianças, tendo em conta o facto de Angola ser um país com uma ampla população infantil e juvenil. Ainda na cidade de Madrid, o presidente João Lourenço recebeu um livro intitulado A Arte de Salvar Vida, como reconhecimento do seu esforço no combate à pandemia da Covid-19. A obra, atribuída pela Gavi Aliança Global para as Vacinas, é uma coleção de arte dedicada ao tema Salvando Vidas e teve edição limitada. O sistema de saúde não colapsou em nenhum momento, devido não só à rápida resposta, como também às medidas de contenção assertivas e coordenadas, apesar de ainda termos casos esporádicos, baixa transmissão e não termos óbitos a mais de 4 meses. Muito obrigado, Sr. Presidente de Angola, muito obrigado, Presidente João Lourenço, pelo notável trabalho feito a favor da causa da imunização, do conhecimento que teve e da paixão que pôs e da determinação que pôs, dando a prioridade à questão da saúde para o seu povo e também na luta global contra a pandemia. Apesar dos recursos disponibilizados pelo Executivo no combate à pandemia da Covid-19, Angola beneficiou de doadores internacionais, entre países e organizações. Para aumentar o atendimento hospitalar, o governo angolano construiu, até finais de 2022, 172 unidades sanitárias, o que fez aumentar
o número de camas em 8.492 unidades. A estratégia de longo prazo Angola 2050 mereceu hoje contribuições de pessoas com deficiência. Pessoas que foram ouvidas exatamente no último dia do processo de consulta pública, que visa enriquecer a estratégia. Até 2050, Angola deverá reforçar o seu sistema de proteção social em 3 níveis, sendo o de base, o obrigatório e o complementar, permitindo desta forma um maior grau de inclusão das pessoas mais vulneráveis. No último dia do programa de auscultação pública da proposta, o Ministério da Economia e Planeamento deu vez e voz às pessoas com deficiência. A realidade dos angolanos com deficiência está na questão do poder financeiro. Primeiro, a questão do desemprego. Sabemos que é de lei que são 4% de vagas reservado só para nós com deficiência. Que se meta em prática todas as leis e as recomendações vindas da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi realizada agora em março. Se meter em prática tudo que foi recomendado para o governo angolano nessa convenção, acredito que essa franja terá minimamente alguns problemas resolvidos. No caso de energia, além da subsidiação de tarifas, devia-se implementar também subsídio financeiro mensal para os deficientes, assim como um plano especial de habitação. A Associação de Surdos e Mudos de Angola espera que na estratégia 2050 estejam descritas propostas que visam facilitar a inclusão dos seus associados nos concursos públicos da educação. Os surdos não têm o direito de fazer formação de professor e muitos deles ficam incapacitados de concorrer nas escolas de formação de professor. Essa é uma das grandes dificuldades que queremos que o Ministério vela para isso, que apesar dos surdos não poderem ter a formação de professores, eles não podem ser excluídos no concurso público por essa formação. Está assim terminado o processo de auscultação pública da proposta da Estratégia de Longo Prazo Angola 2050. E hoje foi o dia das pessoas com deficiência. Nesta sala foram apresentadas várias propostas, desde a melhoria da mobilidade, a questão da empregabilidade e também a oferta de melhores condições de educação e saúde para as pessoas desta franja da sociedade. Na questão da educação, os materiais devem ser adaptados às necessidades específicas de cada aluno, principalmente os alunos com algum transtorno ou com alguma deficiência. Eles têm necessidades especiais e cada um desses alunos devem ter o seu material adaptado. Conseguimos tirar daqui desta sala bastante contribuições, principalmente nesta classe, que podemos considerar assim a menos desfavorecidas, né? Porém, as contribuições aqui dadas foram realizadas e imprimidas em sede da nossa estratégia. Ivan dos Santos garante que as contribuições recolhidas no processo de auscultação vão ser tidas em conta na elaboração do documento final. Muitas dessas questões aqui levantadas, a própria estratégia já traz, a própria estratégia já endereça esses processos, de modo que o próprio Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027 e não só os próximos planos de desenvolvimento nacionais vão possibilitar conduzir e executar estes eixos apresentados na estratégia e que, por sua vez, foram aqui levantados. Compromisso com a criança. Unicef e novos dados na linha de apoio. Em destaque. Junta do Mali vai realizar votação sobre nova Constituição. Acompanhe o resumo da atualidade internacional com este e outros assuntos que serão a seguir desenvolvidos pela Edna Firmino. Edna, boa noite. Olá, Kena Santos, boa noite. Boa noite, Simeu Mundula. Boa noite. Boa noite a todos. Os malianos vão às urnas neste domingo a partir das 8 horas local. A votação é a primeira organizada pelos militares desde que tomaram o poder em agosto de 2020 de um país dominado por uma crise política, de segurança e econômica. Esses problemas permanecem em grande parte sem solução, o que significa que a votação poderá ser interrompida. Os malianos vão votar no projeto de Constituição com cédulas verdes para o voto sim e vermelhas para o não. Acompanhe agora outras notas internacionais.
As Forças Armadas sudanesas e alguns grupos políticos condenaram o assassinato do governador de Darfur Ocidental, Khamis Abakar, em El Geneina, nesta quarta-feira. O chefe do exército, general Abdel Al-Burhan, disse que este foi um ataque traiçoeiro das forças de apoio rápido. Outros grupos políticos e ativistas condenaram o ato e o descreveram como violação crítica. Faz hoje exatamente 2 meses desde o conflito, que teve início a 15 de abril em Khartoum, capital do Sudão. Os psicólogos estão a tratar os sobreviventes de um naufrágio na costa da Grécia. Disseram nesta quinta-feira que muitos estão em estado de choque e querem ver os seus familiares. Equipas de resgate continuam à procura de sobreviventes do naufrágio que matou 79 migrantes. Relatórios sugerem que entre 400 e 750 pessoas estavam no barco de pesca que virou e afundou na manhã desta quarta-feira. As autoridades gregas disseram que 104 sobreviventes foram trazidos para a terra. Milhares de soldados sul-coreanos e norte-americanos participaram de exercícios conjuntos de tiro real nesta quinta-feira para marcar os 70 anos de aliança entre os dois países e os 75 anos de aniversário da fundação das Forças Armadas sul-coreanas. Os exercícios supervisionados pelo presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol foram apoiados por meios militares de ponta, incluindo caças sul-coreanos F-35, obuses autopropulsados K-9, jatos F-16 dos Estados Unidos da América e drones. Os exercícios são uma demonstração de força depois da tentativa falhada da Coreia do Norte de lançar um satélite espião no mês passado. Os ministros da Defesa da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, reuniram-se em Bruxelas, capital da Bélgica, nesta quinta-feira para discutir o apoio militar à Ucrânia e as garantias de segurança, enquanto debatem o futuro a longo prazo da Ucrânia dentro da aliança. O novo defensor turco Yaşar Güler participou da sua primeira reunião desde a sua nomeação, assim como o ministro da Defesa da Finlândia, Antti Kaikkonen. O ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, disse que pretende atingir a meta de 2% do produto interno bruto da OTAN para gastos militares em 2024. A reunião ocorre quando os membros da OTAN estão envolvidos em intensas discussões sobre o desejo da Ucrânia de ingressar na aliança e planos de longo prazo para garantir a segurança do país após o fim da guerra. Da atualidade internacional é tudo. Nós voltamos amanhã com mais informações. Kenneth Simeão, boa noite. Continuação do Último Jornal. Boa noite, Edna. Muito obrigada pelas suas informações. E temos a seguir atualizações sobre o estado de saúde do Papa Francisco. Que é satisfatório depois da recente intervenção cirúrgica. A recuperação do Papa Francisco está a decorrer sem complicações, de acordo com a equipa médica que cuida da entidade. E perante um quadro positivo de evolução, a equipa médica planeia dar alta hospitalar ao Papa nos próximos dias, de acordo com o Vaticano. O líder da Igreja Católica continua no Hospital Gemelli, em Roma, capital da Itália, onde foi submetido a uma cirurgia de 3 horas por risco de obstrução intestinal. Na quarta-feira, o Papa dedicou-se às suas atividades de trabalho e dirigiu-se à capela do seu quarto privado, onde passou um tempo em oração, de acordo com o Vaticano. A saúde do Papa tem merecido atenção, desde que o líder católico de 86 anos deixou claro que estaria disposto a renunciar se uma doença o impedisse de fazer o seu trabalho. O Papa Francisco tem padecido de cataratas, dor ciática e uma artrose no joelho direito, que o obrigou a usar cadeira de rodas em algumas ocasiões. E amanhã assinala-se o Dia da Criança Africana, a criança que tem estado no centro das abordagens aqui no Girassol Jornal. E hoje nos dirigimos a ela na perspectiva do uso das tecnologias. Trazemos exemplos de pequenos criadores e conselhos que podem ser úteis para os pais. As tecnologias estão cada vez mais presentes na vida das pessoas e as crianças, que correspondem a 31% da população mundial, não estão de fora. Elas usam-nas para vários fins. O meu professor, ele pediu para nós, na tarefa, desenharmos a bandeira de Angola. E eu ainda não sabia muito bem desenhar ela. Então fui no meu iPad, procurei como é que se desenha a bandeira de Angola, aliás. E gostei, vi os desenhos, veio um vídeo a ensinar como é que se desenha. Ficamos um pouquinho viciados quando temos o iPad. Então o meu pai disse só que nós podemos só usar sexta e sábado e domingo.
Algumas ainda são privadas do uso das tecnologias. Eu não uso o telefone porque ainda não estou na idade de usar telefone, mas eu uso do meu pai, da minha mãe, para ligar em alguém, para pesquisar algumas coisas. Esta menina de 14 anos desenvolveu uma solução que facilita as pessoas com incapacidade de produzir a fala a se comunicarem com quem não entende a linguagem gestual. Como, por exemplo, num hospital, um paciente mudo vai para ter uma consulta ou uma análise. O enfermeiro que está lá não entende linguagem gestual. Com o uso do sistema, eles podem comunicar-se uns aos outros. Estes meninos criaram uma solução que reduz o risco de mortes provocadas por choques elétricos. Nós trouxemos a tomada PVG, que é uma tomada, apesar de ter a capacidade de fazer funcionar nossos eletrodomésticos, ele não dá choque elétrico, permitindo assim que a criança possa inserir qualquer metal e não apanhar choque elétrico. A pequena Esmeralda diz que quer ser empresária e vai usar a programação para ajudar nos negócios. Sei sobre robótica e também sei fazer projetos no Scratch. Durante a pandemia da Covid-19, aumentaram os crimes sexuais contra a criança cometidos na internet. Esta especialista em segurança cibernética recomenda que os encarregados acionem a opção de monitoramento das atividades contida nos aplicativos. Ver o que é consumido de forma geral no YouTube é muito importante ter atenção, porque a maior parte das aplicações tem lá um parental control, né, que é um controle parental, que ajuda a controlar isso e não só, também tentar diminuir um bocadinho o consumo da internet. Pesquisas indicam que cerca de 53% das crianças entre 3 e 4 anos possuem o seu próprio tablet ou smartphone. De acordo com a União Internacional de Telecomunicações, em 2019, aproximadamente 94% das crianças a partir dos 15 anos usavam a internet em todo o mundo. Uma pesquisa do Common Sense Media, em 2019, revelou que crianças de 8 a 12 anos nos Estados Unidos passavam em média cerca de 4 a 5 horas por dia em dispositivos eletrônicos para fins de entretenimento. Agora, o compromisso com a criança e as garantias de apoio. O Unicef pretende, a partir de setembro, lançar uma nova fase de cooperação com Angola, que conta com um fundo de apoio avaliado em 78 milhões de dólares para projetos que beneficiem diretamente as crianças no país. Em África, as crianças enfrentam situações de vulnerabilidade, negligência e a exploração relacionada com a pobreza, casamento infantil, a violência doméstica e sexual. O acesso desigual à justiça e a separação da família são outras das preocupações encaradas pelos mais pequenos no continente berço. Para a representação do Unicef em Angola, tal como em outras realidades do continente, as crianças angolanas também vivenciam muitos desafios. A criança angolana, a criança africana tem muitos desafios, como tem muitas crianças em todo o mundo. Mas eu acho que o mais importante é colocar a criança no meio das decisões políticas, porque é a única maneira de mirar a criança com uns óculos diferentes. Quando estamos a falar de orçamento geral do Estado e colocamos a criança no centro das decisões, nós achamos e temos muitos exemplos de países que fizeram uma mudança. Por quê? Temos que lembrar que o que não tem o orçamento geral do Estado não existe. Todo o demais é muitas bonitas palavras, mas a ideia é colocar na criança no centro das decisões. Muitos desafios, mas também olhamos o futuro com muita esperança de melhoria da situação da criança. Ivan Yerov anuncia para o mês de setembro o início de uma nova era na cooperação estratégica entre Angola e aquela agência das Nações Unidas. Para dar cobro à intenção, o Unicef reserva um valor a rondar os 78 milhões de dólares para investir em projetos que beneficiem a criança angolana. Nós estamos a preparar e vai ser apresentado nossa junta executiva em setembro deste ano em Nova York e vamos apresentar o novo plano de cooperação 2024-2028. O novo plano de cooperação que tenta ser uma oportunidade de muito mais trabalho, muito perto do governo. A cooperação do Unicef vai tentar fazer uma mudança na vida das crianças, que é esse nosso compromisso fundamental. Em esse sentido, nós temos este novo plano de cooperação que vai ter uma ideia de
aproximadamente 78, 79 milhões de dólares de cooperação, mas não temos todos os dinheiros, sempre contamos com parceiros e doadores para fazer nosso trabalho para melhorar a vida das crianças. Em véspera do 16 de junho, Dia da Criança Africana, o Unicef reforça o seu comprometimento para com a melhoria das condições sociais dos mais pequenos no nosso país. A nossa cooperação tenta trabalhar políticas nacionais para que todas as crianças, para não deixar ninguém atrás, todas as crianças tenham acesso, por exemplo, a vacinas, à saúde, à educação, à redução da desnutrição, a viver em um entorno sem violência, por exemplo. E não estamos a falar de pequenos projetos, mas tentar trabalhar com o governo para alcançar todas as crianças. À luz da Constituição da República, a criança tem proteção absoluta, cabendo-lhe, entre outros, os direitos à atenção especial da família, da sociedade e do Estado. A ela deve ser dada proteção contra todas as formas de abandono, discriminação, opressão, exploração e exercício abusivo de autoridade na família e em outras instituições. A OMA, Organização da Mulher Angolana, defende a criação de políticas de maior proteção à mulher face às dificuldades atuais que a enfrenta. Que passam pelas desigualdades e quadro agravado de vulnerabilidade. Foi aberta hoje a 4ª reunião ordinária da Organização Feminina do MPLA. A preocupação com o papel da mulher na sociedade continua em destaque na agenda da Organização da Mulher Angolana. O género, que enfrenta no seu cotidiano problemas que passam pela desigualdade e cenários agravados de vulnerabilidade, necessita de maior promoção face aos desafios atuais. De acordo com a vice-presidente do partido no poder, Luísa Damião, que discursava à margem da abertura da 4ª reunião ordinária da OMA, é fundamental a valorização da igualdade. Consideramos que promover a igualdade entre homens e mulheres significa lutar contra as persistentes desigualdades de direitos, de tratamento, de responsabilidades, de oportunidades e conquistas em todos os setores da sociedade. Uma luta que visa garantir a igualdade substantiva entre homens e mulheres, eliminando os estereotipos do género enquanto fatores que perpetuam modelos de discriminação históricos e estruturais de desigualdade, violência e opressão. Dados do relatório global apontam que 35% das mulheres em todo o mundo sofreram violência física ou sexual com parceiro ou sem o parceiro. E esta é uma das principais preocupações que a Organização das Mulheres Angolanas se propõe a dar especial atenção, sobretudo pelo aumento de casos que vão surgindo no país. As estatísticas do Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher estão calculados em mais de 1.800 casos de violência entre ambos os géneros, um número que se estima ser maior e que inspira preocupação das autoridades. Entre nós, a violência contra a mulher persiste e é preciso que a OMA preste uma especial atenção a par do trabalho do crescimento da organização em termos de ingresso de novos membros. Onde existir uma mulher a ser vítima de abusos, independentemente da sua origem, cor, credo religioso ou partido político, a OMA deve fazer ouvir a sua voz. Outro desafio lançado à organização prende-se com acesso à informação correta às mulheres comunitárias e o combate ao analfabetismo. Como todos sabem, nós temos as brigadas de alfabetização de Olinda Rodrigues, que temos feito o nosso trabalho de alfabetização. Temos a plena consciência de que precisamos intensificar o nosso trabalho para continuar a dar o nosso contributo, ajudar o governo nesta árdua tarefa que é do combate ao analfabetismo. A 4ª reunião ordinária do Comitê Nacional da OMA decorre até sexta-feira.
onde serão abordados, entre outros temas, o regulamento sobre as assembleias de balanço e renovação de mandato e regulamento eleitoral. E nós ficamos por aqui hoje. O Girassol Jornal regressa amanhã, à mesma hora. Obrigada por estar connosco sempre. A todos, uma excelente noite. Estamos juntos.